Você acorda, trabalha, se comporta, se veste, fala de um certo jeito, evita certos assuntos, repete certas frases e chama isso de ser você mesmo. Mas será mesmo? Ou será que grande parte do que você faz, da forma como pensa até os objetivos que persegue, não vem de uma escolha real, mas de uma obediência silenciosa? Obediência ao que esperam de você, ao que é aceito, ao que é aplaudido, ao que é seguro. Você já parou para perguntar: quem escreveu as regras que eu sigo? Quem disse que sucesso é isso, que felicidade é aquilo, que certo e errado são sempre os mesmos para todos? Carl Jung chamava isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos na sociedade. Nietzsche chamava isso de moral dos escravos, quando o indivíduo abandona seu poder para se encaixar numa moral imposta. Erich Fromm dizia que o maior medo do homem moderno não é o fracasso, é a liberdade, porque ser livre significa carregar o peso de ser quem realmente se é. Esse vídeo é um espelho incômodo. É um chamado para você enxergar as regras invisíveis que têm moldado sua vida e decidir, de uma vez por todas, quais ainda fazem sentido. Porque seguir o que os outros esperam pode te dar conforto, mas só seguir o que é seu de verdade pode te dar paz. Parte 1. A persona, a máscara social que se torna prisão. Jung. Carl Jung dizia que todo ser humano precisa de uma máscara. A persona é ela que nos permite viver em sociedade, representar papéis, comunicar quem somos sem sermos devorados pela exposição total. Até aí, tudo certo. O problema é quando a máscara deixa de ser um recurso e passa a ser a nossa identidade inteira. Quando o homem não sabe mais onde termina o papel e onde começa a verdade. A persona é o eu que agrada. É o profissional exemplar, o filho obediente, o cidadão correto, o homem que diz o que deve ser dito e se encaixa onde é esperado. Mas por trás disso, muitas vezes, existe um self sufocado, calado, cansado, esquecido. E quanto mais a persona domina, mais o homem se sente ansioso, desconectado, dividido. Porque o que ele mostra não é o que ele sente, o que ele vive não é o que ele quer. E o que ele repete não é o que ele acredita. Ele virou um reflexo social e perdeu a própria forma. O problema não é usar máscaras. O problema é se tornar a máscara. É quando você vive em função da aceitação alheia, da validação externa, da imagem que construiu. E se vê obrigado a sustentar tudo isso até o fim, mesmo quando já não faz mais sentido. Porque desapontar os outros parece mais assustador do que trair a si mesmo. A sociedade aplaude a persona bem feita, mas o self, a sua essência, não está preocupado com aplauso. Ele está preocupado com verdade. E se você continuar vivendo para agradar os outros, cedo ou tarde vai olhar para dentro e perceber: você seguiu todas as regras, e mesmo assim se sente vazio. Parte 2. Você obedece, não por escolha, mas por medo do julgamento. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete, não escolhe, apenas imita. E não vive, apenas se comporta como alguém que tenta evitar ser julgado. Mas o julgamento, mesmo quando silencioso, pesa mais do que muitos admitem. Ele modela opiniões, inibe decisões, distorce até a voz interna. E assim, o medo de parecer estranho, inadequado ou errado se torna a força que comanda a sua vida. Você não diz o que pensa, diz o que é aceito. Você não veste o que quer, veste o que não chama a atenção. Você não escolhe o que te faz sentido, escolhe o que não decepciona ninguém. E, sem perceber, vai se tornando uma marionete do olhar alheio. Não há corrente mais sutil e mais eficiente do que o medo de ser mal interpretado. Nietzsche via isso como a moral do rebanho. O sujeito deixa de ser autor da própria existência para se tornar apenas parte de um coletivo que repete regras, valores, padrões de conduta. Ele não vive com coragem, vive com cautela.
E essa cautela se disfarça de sensatez, mas é só medo bem treinado. A maior prisão não é de ferro. É aquela que você mesmo constrói para ser aceito. E quanto mais você se adapta para não decepcionar, mais vai decepcionando a única pessoa que realmente importa nessa jornada: você mesmo. Parte 3. O sistema ensina a ser aprovado, não a ser autêntico. Desde cedo, você é treinado para agradar. Na escola, aprende que as respostas certas são mais importantes que as perguntas sinceras. No trabalho, entende que ser eficiente vale mais do que ser verdadeiro. Na vida social, percebe que o comportamento padrão é o ingresso para ser aceito. E sem perceber, vai se moldando, centímetro por centímetro, ao formato de algo que nunca escolheu ser. O sistema não quer indivíduos conscientes. Ele quer peças previsíveis, gente que se comporta, que consome, que se cala quando deve, que reage como se espera. Não é uma conspiração, é uma estrutura. E essa estrutura recompensa os que se adaptam e pune, com exclusão e culpa, aqueles que ousam ser diferentes. Erich Fromm dizia que a liberdade assusta porque ela exige autonomia interna. E isso significa suportar o desconforto de ser autêntico num mundo que exige obediência disfarçada de maturidade. Ser livre não é fazer o que quiser. É viver o que faz sentido para você, mesmo quando isso incomoda os outros. Mas o sistema não ensina isso. Ele ensina a competir por aprovação, a medir valor por desempenho, a trocar verdade por aceitação. E quando você percebe, está vivendo uma vida que até parece sua, mas que nunca foi escolhida por você. A autenticidade tem um preço, mas a aprovação tem um custo muito maior. Viver uma vida que não te representa. Parte 4. O preço da conformidade é sua alma. Conformar-se parece mais fácil. Você evita conflito, é elogiado por ser educado, e tudo segue seu curso. Mas o que parece facilidade, na verdade, é anestesia. E quanto mais você se adapta a um mundo que não reflete sua verdade, mais distante você fica de si mesmo, até o ponto em que não sente mais nada. Nem dor, nem alegria. Só um vazio silencioso, um cansaço profundo, uma falta de sentido que cresce, mesmo quando tudo parece estar certo. Essa é a fatura que a conformidade cobra, a sua alma. Não de uma vez, mas em parcelas diárias, cada vez que você cala uma verdade, cada vez que diz sim, quando queria dizer não, cada vez que engole um impulso autêntico para preservar uma imagem. E com o tempo, você não precisa mais de regras externas, porque já aprendeu a se vigiar por dentro. Carl Jung chamava esse processo de alienação do self. O sujeito perde contato com sua essência, vive pela persona, serve ao olhar dos outros, mas quando a persona é tudo o que resta, o homem deixa de existir como indivíduo e passa a funcionar como engrenagem. E aqui está a verdade que poucos encaram. Ser você mesmo pode custar relacionamentos, aprovações, elogios. Mas não ser você mesmo custa sua vida inteira. Se você seguir todas as regras, pode até ser admirado. Mas se não se ouvir, não se encarar, não se permitir, vai morrer como um estranho para si. E não há sucesso no mundo que compense esse tipo de morte. Você pode ser aceito por todos e, ainda assim, estar perdido. Você pode ser aplaudido, elogiado, seguido. Pode se encaixar perfeitamente no que a sociedade espera de um homem moderno. Pode ter o discurso certo, a postura certa, o currículo certo. E, ainda assim, sentir que não vive de verdade. Porque aceitação sem autenticidade é só sobrevivência bem disfarçada. Carl Jung nos lembrou que o preço de ignorar o self é viver sob o comando do inconsciente. E esse comando quase sempre vem disfarçado de normalidade. Nietzsche nos provocou a romper com a moral dos fracos, com o rebanho. Fromm nos alertou. A liberdade não foi abolida, ela foi trocada por conforto. Mas agora que você viu o jogo, não dá mais para fingir que não viu. Você pode continuar obedecendo
normas que não entende. Ou pode começar a questionar, começar a escolher, começar a existir com a coragem de quem não se curva mais, só para ser aceito. E talvez nesse caminho você perca alguns olhares, mas vai reencontrar a única coisa que realmente importa, sua própria alma. Se esse vídeo te cutucou lá no fundo, curta agora e compartilhe com alguém que também está cansado de fingir. E comenta aqui embaixo qual regra você segue, mas no fundo sabe que não faz mais sentido? A conversa começa aqui e pode mudar muito mais do que você imagina.